Conversamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com Flávio Moreno, ele que é presidente do PSL aqui em Alagoas. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom, a gente tem informações de que o PSL estadual prepara um dossiê contra o governo Renan Filho. O que é que tem de tão relevante nesse dossiê? Isso, nós estamos, preparando esse dossiê, nós já entramos com uma representação contra o governo Renan Calheiros Filho, referente à publicidade. Foram gastos em torno de 20 milhões nesse primeiro semestre e nós entendemos que existiram irregularidades ali nessas contratações dessas empresas. Então, entramos com a representação no Ministério Público de Contas para que fosse apurado essas irregularidades, essas ilicitudes e, se houver realmente a comprovação, as penalidades da lei para o governador e para aqueles que estão cometendo a ilegalidade. E, além disso, nós estamos levantando, segundo o noticiário que vem a todo momento colocando as irregularidades desse governo aqui do nosso estado. Nós estamos numa situação abismada. Como um governo do estado, que já tem uma dívida em torno de 7 bilhões, vem contrair mais uma dívida agora de 477 milhões, teve autorização agora da Assembleia Legislativa. Ano passado, 680 milhões aproximadamente, fez empréstimo. Então, em torno de 1 bilhão e 100 milhões em empréstimos e, da mesma forma, vem fazendo isenções de 780 milhões para algumas empresas. Então, nós entendemos que existem irregularidades, elas precisam ser apuradas. Nós queremos entender também por que o governo do estado devolveu nesses últimos períodos 235 milhões em relação a obras que deveriam ser implementadas aqui, esses recursos devolvidos para o governo federal. Então, nós estamos achando uma situação muito estranha e vamos aprofundar esse levantamento, preparar esse dossiê e encaminhar para as autoridades competentes. Quais seriam as principais irregularidades, expressão que você tem usado, vão constar desse dossiê? Sim, nós estamos levantando essa situação e nós estamos identificando que existe, por exemplo, essa questão das isenções. Nós tivemos um caso parecido no Rio de Janeiro, no governo do Sérgio Cabral e do Pezão, os quais estão presos. E aqui no nosso estado, o secretário de Fazenda foi o mesmo subsecretário na época de Pezão e na época do Sérgio Cabral, que estão presos no Rio de Janeiro, e ele foi denunciado pelo Ministério Público no Rio de Janeiro. A Justiça atendeu essa denúncia, que é o Santoro, que hoje é o secretário de Fazenda aqui. Então, existe um modus operandi que a gente está vendo similaridade. Então, queremos sim levantar isso mais profundamente e levar para as autoridades competentes, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, levar para a Polícia Federal, para que a gente consiga realmente ver o que está acontecendo com as contas no estado. O estado que tem um índice de per capita, um dos menores no Brasil, o segundo menor no Brasil, 66% da população com a faixa etária até 14 anos estão na linha de pobreza. Então, a gente não pode permitir isso. 14% de desempregados, a maior taxa no Brasil de desemprego, uma das maiores, estão aqui em Alagoas. E esses recursos, para onde estão indo? A gente sabe que ano que vem é um ano de eleição e esses recursos que estão sendo tomados, 477 milhões de forma genérica, indo para a infraestrutura, vão para onde? Para o bolso de quem? Para onde? Então, nós vamos fazer uma apuração, inclusive esses recursos que foram colocados no ano passado, 680 milhões. Como um governo pega em empréstimo 680 milhões, ao mesmo tempo abre mão de 780 milhões em isenções fiscais, devolve 235 milhões para o governo federal. Então, alguma coisa está estranha nessa situação e nós vamos pedir a apuração dos órgãos competentes. Bom, vez por outra, o governo do estado
festeja a diminuição dos números referentes à violência aqui no Estado. Você, como policial federal, o que é que poderia dizer a respeito disso? Eu tenho a dizer que isso está acontecendo em todo o Brasil. O governo Bolsonaro já reduziu em 22% os índices de homicídio em todo o Brasil. Já reduziu em 40% os índices de assalto a banco, a carga em todo o Brasil. Então, os índices de estupro já foram reduzidos em quase 15% em todo o Brasil. Então, o governo Bolsonaro vem reduzindo as taxas de criminalidade. Isso é em todo o Brasil. No Ceará está acontecendo isso, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil inteiro esses índices estão caindo. Então não é uma exclusividade aqui de Alagoas, isso ocorre em todo o Brasil. As apreensões de drogas cresceram nesse período do governo federal do Bolsonaro em torno de 200%, mais de 60 toneladas de drogas, de cocaína já foram apreendidas só no primeiro semestre. Então, isso é um trabalho nacional, não é um trabalho específico aqui de Alagoas, é uma grande falácia dizer que Alagoas especificamente está conseguindo reduzir a criminalidade, até porque os policiais civis e militares, muitos deles reclamam do que está acontecendo com essas corporações. Estamos vendo aí as despromoções na Polícia Militar, estamos vendo manifestações, indagações em relação aos policiais civis, do plano de carreira, das melhorias das delegacias, as CISP, que foram construídas de gesso, muitas delas com problemas de infiltração, problemas estruturais. Então, na verdade, o governo do Estado ele não vem atendendo de forma eficaz. E o que faz não é mais do que o dever: comprar armas, viaturas, melhorar a manutenção do policiamento não é mais do que obrigação. Em 2014, muitas das propostas que estão aí no governo do Estado foram encaminhadas pelo Fórum Estadual de Segurança Pública, o qual eu participei como um dos coordenadores, como vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais. Muitas dessas propostas foram encaminhadas para o governo do Estado, estão sendo deturpadas e precisam ser melhoradas. Qual a sua avaliação sobre a postura dos governadores do Nordeste que sempre tem se posicionado contrário ao governo federal? Existe uma tendência dos governadores do Nordeste em manter o apoio ao Lula, que está preso em Curitiba. São governadores que vêm de uma origem de esquerda, membros de organizações criminosas como Lula, como Palocci, como Dirceu, não podem ter o apoio no Brasil. Nós vimos o que eles fizeram durante esses últimos anos, 16 anos do governo da esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, estamos aí com a Lava Jato, a maior operação que já existiu de combate à corrupção em nosso país, desmantelou uma organização criminosa internacional que, inclusive, com a participação do Fórum de São Paulo, mandava dinheiro para a Bolívia, mandava dinheiro para a Venezuela, mandou dinheiro para Angola, mandou dinheiro para países em ditadura. Então, na verdade, esses governadores, será que é isso que eles querem? Está lá, descoberto, na Lava Jato, dinheiro, recursos do BNDES que deveriam ser implementados, aplicados aqui no nosso Brasil, foram para ditaduras, foram para países do Fórum de São Paulo, países que agora estão em conturbação, países que estão agora vivendo uma situação de calamidade, como é a Venezuela. Então não podemos permitir que o país, que o Brasil, se transforme naquilo que eles pregaram, naquilo que eles estavam tanto querendo que transformasse, que era o socialismo, um país de esquerda, como a Venezuela, que estamos vendo uma situação de degradação de refugiados. Quem trabalha, inclusive, na Polícia Federal, nós recebemos em torno de 800 venezuelanos todos os dias refugiados da Venezuela. Então, não queremos isso para o nosso país e esses governadores vêm tomando uma tendência totalmente errada. Tem que abraçar o Brasil. Acabou a eleição, é o momento da gente pensar no Brasil, pensar em Alagoas, pensar naquelas pessoas que estão precisando de emprego. O emprego está crescendo em todo o Brasil. Já foram criados mais de 760 mil empregos formais no país.
Agora, aqui no Nordeste, foram criados em torno de 50 mil empregos. Poderíamos ter criado mais. Então, esses governadores, eles precisam abraçar o Brasil e não abraçar o criminoso do Lula que está preso lá em Curitiba. Flávio, o governo Bolsonaro está completando 10 meses, né? 10 meses de gestão Bolsonaro. O que é que se pode atribuir ao governo federal em termos de ações, em termos de obras para Alagoas nesse período? Isso, é importante esse quesito. O governo federal aqui em Alagoas vem investindo de forma maciça, em Alagoas e em todo o Brasil. Aqui, em recursos direto ao cidadão, à população, seja através do Bolsa Família, do BPCE, seja através de obras sociais, de ações sociais, já foram investidos 1 bilhão e 600 milhões. 1 bilhão e 600 milhões. Então, na verdade, o governo federal ele vem investindo direto no cidadão. Aquilo que a esquerda vinha falando, que ele ia acabar com o Bolsa Família, não teria o 13º do Bolsa Família, vai ter o 13º do Bolsa Família agora em dezembro, injetando mais de 70 milhões na economia do nosso estado. Então, o governo federal ele vem cumprindo as obras e os projetos, inclusive aqui para os municípios, já foram destinados de forma direta aqui para os municípios e para o nosso estado 1 bilhão. A grande imprensa não vai falar isso, o governador não vai falar, alguns prefeitos não vão falar desses recursos que estão sendo destinados pelo governo federal para obras. Nós temos aqui as grotas, já foram investidos mais de 11 milhões nas grotas. O Pinheiro, mais de 20 milhões para o aluguel social, para ações no Pinheiro, exclusivo ali para os bairros, Pinheiro, Bebedouro, Mutange, ali para a região, para o aluguel social. Então, são ações do governo federal que muitas das vezes a prefeitura, o governo do estado não vai estar anunciando. Tem um viaduto ali da PRF, obra com recursos do governo federal. Então, são obras e projetos do governo federal. Agora, as escolas cívicos militares, alguns municípios aderiram. Infelizmente, o governo do estado foi omisso em não aderir à escola cívico-militar. Então, o governo federal ele vem investindo de forma maciça aqui nos municípios, em Alagoas. Vem agora os recursos do pré-sal, mais de 246 milhões para os municípios, diretamente para os municípios. Só em Maceió vai receber mais de 40 milhões. Dia 6 agora vai ser a votação, né? Vai ser o leilão. Possivelmente, dentro desse mesmo ano agora, podem ser recebidos esses recursos. Outra coisa, Flávio, há um sentimento de que o governo federal demorou para tomar uma atitude em relação ao derramamento de óleo aqui na região Nordeste, né? Que está afetando praticamente todas as praias do litoral do Nordeste. O que é que você poderia dizer a respeito disso? O governo federal ele vem desde o início de setembro agindo em relação a esse derramamento de óleo, de petróleo em nossa orla, em nossa costa. Eu acredito, sinceramente, pelo meu tirocínio policial, inclusive, que foi um ataque terrorista, um ataque criminoso de organizações criminosas internacionais ligadas ao Fórum de São Paulo, à esquerda, que vem desestabilizando alguns países aqui na América Latina. Desestabilizou o Peru, o Equador, o Chile agora mais recentemente. Lá na Colômbia, as Farc voltaram à luta armada novamente. Então, alguns países aqui na América Latina, eles vêm tentando desestabilizar. E o nosso turismo aqui no Nordeste, nesse período do ano, principalmente no final do ano, é o que nós temos de melhor, é o que vem agregar mais valor e emprego para a população. Então, um ataque terrorismo, ecoterrorista, das organizações criminosas internacionais via Fórum de São Paulo. E o governo federal, desde setembro, está usando com o IBAMA, a Marinha, as Forças Armadas, para tanto investigar o que está ocorrendo, como para sanar essa situação nas praias. Por quê? Porque nós entendemos
que o governo federal, ele precisa, mais ainda, da ajuda da população. Já investiu agora 200 milhões para os empresários na área do turismo, para essas regiões do Nordeste. Está colocando mais de 5 mil membros das Forças Armadas, do Exército, para também estar agindo. Então, o governo federal ele está agindo desde o início de setembro. Bom, para finalizar, voltando à questão dos 10 meses do governo Bolsonaro, que estão se completando agora, essa semana, que avaliação você faz do governo Bolsonaro? É aquilo que você esperava? Você que trabalhou bastante pela vitória de Bolsonaro aqui em Alagoas ano passado? Sim, é o que nós esperávamos. O governo Bolsonaro ele assumiu um país que estava devastado durante 25, 30 anos pela esquerda. O caos social em relação à família, em relação ao cristianismo, os valores éticos, morais, em relação à corrupção. O governo Bolsonaro ele veio dar um freio nisso. Montou um ministério qualificado, técnico, não mais do toma lá da cá, como antigamente. Já foram criados 760 mil empregos. Encontramos a economia com 13 milhões de desempregados. A menor taxa de juros da história, 5,5%. A menor taxa de juros da história. A menor inflação agora, no mês passado, dos últimos anos, desde 98, a menor taxa de inflação. Então, o Brasil ele vem se recuperando, a criminalidade vem sendo combatida de forma eficaz, as operações da Polícia Federal, da Lava Jato, não param. Nós estamos, sim, enfrentando a criminalidade, enfrentando a corrupção, enfrentando o desmantelo que a esquerda colocou o país e o Brasil está avançando. Agora, nós tivemos a notícia recente que existe a possibilidade já até o final do ano, de fechar o ano, já estamos hoje, 26% de investimentos, fusões de empresas estão vindo para cá, empresas estrangeiras investindo no Brasil. Então o Brasil ele está avançando, está alavancando as medidas do governo federal, pacote anticrime, a nova Previdência, agora o repactuamento dos estados, a reforma da administração, dos servidores públicos, isso tudo traz para a economia investimentos, investidores. Cria emprego, como estão sendo criados empregos. Agora, no final do ano, já existe a expectativa do emprego temporário crescer 24%. Isso é bom para o trabalhador, é bom para as empresas, vão estar vendendo mais. Então, o Brasil está no processo de decolar. Aquilo que a gente enfrentou nos anos anteriores do desemprego, empresas sendo fechadas, existe uma recuperação gradativa. Tá ok, muito obrigado a Flávio Moreno, presidente do PSL aqui em Alagoas, pela sua presença aqui em Conjuntura. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.